Evangelho de João, capítulo 17, versículo 26. Vamos ler aqui o versículo e aí eu vou comentando, conversando com vocês. Eu vou só ler aqui a primeira parte, que é o que me interessa hoje, nessa manhã com vocês. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Olha como é que na versão NVI fica. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Queridos, dá uma olhadinha para mim aqui. Eu vou só recapitular algumas coisas, comentar algumas coisas, e aí eu entro no que eu quero tratar com vocês. Nós estamos agora comentando aqui sobre o Novo Testamento. Como eu já havia mostrado para vocês, né, e conversado com vocês, nós estudamos bastante aqui, ou pelo menos algumas quartas-feiras, alguns encontros que nós tivemos aqui nas quartas-feiras, aonde nós viemos falando, né, do amor de Deus a partir da compreensão do Antigo Testamento. E aí agora, a partir dessas últimas duas quartas, dois encontros, nós começamos a olhar um pouquinho mais no Novo Testamento sobre o amor de Deus. E aí nós começamos a observar, porque é esse ponto que eu quero pegar com vocês aqui, que é o que Jesus ele está mostrando para nós, qual é o propósito dele aqui nessa terra. Quando Jesus foi enviado a essa terra, quando ele chegou nessa terra, qual é o propósito pelo qual ele veio nessa terra? E aí então ele mostra para nós, como você está lendo ali, como eu falei, é só uma informação que eu estou colhendo aqui para vocês, que o propósito de Jesus é revelar quem Deus é. Esse é o propósito de Jesus. O motivo dele vir a essa terra, na realidade, é o que ele está colocando para nós. Leia de novo lá, queridos. E eu, olha o que Jesus está falando, os fiz conhecer teu nome. Então, nós estamos aqui em João 17, isso aqui fala daquela oração sacerdotal, ele termina a oração sacerdotal justamente orando ao Pai, falando com Deus, e ao falar com Deus, ele está dizendo, olha, o meu propósito nessa terra foi fazer com que as pessoas conhecessem a Ti como de fato é. Esse é o meu propósito aqui nessa terra. E aí uma coisa então que a gente observa e percebe, que quando Jesus fala então, queridos, que o propósito dele é fazer Deus conhecido, o que ele está falando neste momento aqui para nós, é que a gente precisa entender, na realidade, quando lemos o Evangelho, o que ele está revelando, expressando, o que ele está colocando para nós. Por quê? Porque muitas pessoas quando olham para Jesus, presta bem atenção nisso, muitas pessoas quando olham para Jesus, eles acham que Jesus veio para essa terra para N situações, até questões sociais, como é colocado, que Jesus ele veio tratar dessas questões, mas na verdade está dizendo, meu objetivo único nessa terra foi o quê, queridos? Revelar, fazer com que as pessoas conhecessem, ou seja, quem Deus é, ou seja, a natureza e o caráter de Deus. Então, quando você parte disso, isso fica muito mais simples. A leitura, principalmente do ponto que nós estamos pegando bíblico aqui, nos evangelhos. Ou seja, as ações, o modo como Jesus se comportou, a maneira como ele agiu, as coisas que ele falava, tudo aquilo dele, qual era o papel, qual era o objetivo, queridos? Fazer com que a gente conhecesse a Deus, ou seja, em sua natureza e o que mais? E caráter. Agora, uma das coisas que a gente observa, que eu já falei com vocês aqui também, e isso já puxando da semana passada, é que Jesus, ele não traz assim, digamos assim, algo novo entre aspas. Por que eu falo que Jesus não traz algo novo entre aspas? Porque as coisas que Jesus veio afirmar sobre Deus, a lei e os profetas já afirmavam, vocês viram comigo. Tanto a lei e os profetas já falavam da natureza e do caráter de Deus. Já ensinava as pessoas sobre a natureza e o caráter de Deus. Ou seja, já nos mostrava quem Deus é. Só que Jesus ele vem
para confirmar, e como eu disse, não é que ele traz algo novo, mas ele traz uma profundidade maior da essência de Deus. Entendeu, queridos? Jesus, ele traz uma compreensão mais profunda sobre quem Deus é, mais límpida. Você entende esse termo límpido, puro? Imagina uma água cristalina, uma água que você consegue ver o chão. Uma água na praia, sabe aquela água clarinha que você fala, rapaz, olha como a água está clara hoje, dá para ver meus pés. Quem já viu isso, querido? Então, a compreensão que Jesus traz de Deus para nós é essa compreensão, ou seja, uma compreensão mais clara, para que se houvesse alguma dúvida, deixasse de existir. Então, como eu já tenho dito para vocês, se vocês têm dúvida sobre quem Deus é, sobre o caráter, sobre a natureza, sobre a identidade dele, queridos, é simples de sanar isso. Basta olhar para quem? Para Jesus. Por quê? O que Jesus veio fazer? Veio fazer com que Deus seja o quê? Conhecido. E ele diz, e continuarei a fazer. Então, até hoje, o que Jesus tem feito? Hein, igreja? Tem feito o quê? Que a humanidade conheça Jesus. Que a humanidade o quê, mãe Geraldo? Conheça Jesus. Conheça cada dia mais. Amém? Saiba quem é Deus, sua identidade, seu propósito, seu modo de agir e assim sucessivamente. Amém, amados? Agora, nos tempos de Jesus, como eu falei semana passada foi muito bom para quem esteve, porque você vai entender bastante coisas do que nós vamos começar a falar hoje. Porque semana passada foi assim um pano, a gente fala, como é que é? Pano de fundo, né? É isso que a gente fala, né? É um pano de fundo para você entender por que Jesus ele teve assim muitos debates principalmente com a classe sacerdotal, religiosa, espiritual. Por que houve muito debate? Por que teve muito confronto, muito conflito de Jesus com esse tipo de gente? E uma coisa que a gente observa é que Jesus ele tem mais conflito com quem, queridos? Com a classe religiosa do que com os leigos, né? Aquilo que a gente chama hoje de leigos. Mas a classe religiosa da época, ela era uma classe assim, onde Jesus teve muito embate, muito conflito. E por que Jesus teve muito conflito? O que nós entendemos aqui? Você lembra, queridos? Que na verdade é o seguinte, quando Jesus ele chega no século I, qual é o cenário que ele encontra naquele tempo? Você lembra que eu destaquei isso semana passada? Qual foi o cenário que ele encontra? Qual é o ambiente que ele encontra? E isso nos mostra, porque isso é bom para que a gente entenda isso, para a gente compreender o que está acontecendo. Então, o cenário que Jesus encontra, como eu falei, é de um povo judeu que carregava 6 séculos de trauma e medo. Então foram 600 anos traumáticos, debaixo de muito medo, debaixo de ameaças. Foi assim um tempo muito complicado para os judeus. Por quê, amados? Porque eles vinham de eventos que foram eventos que traumatizaram eles. Então, quando Jesus chega, qual era o cenário? Ele encontra um povo morrendo de medo do exílio, de voltar para o exílio, de voltar a vivenciar toda aquela experiência que os antepassados deles vivenciaram. Então, quando Jesus chega lá na Judéia, na Galileia, na Palestina do primeiro século, é esse cenário que ele encontra. Na verdade, um povo com muito medo. E aí, o que acontecia? Esse medo, presta bem atenção nesse ponto, acabava refletindo na teologia deles. Olha só, o medo do exílio acabava refletindo na teologia deles. Como assim, pastor? Acabava refletindo na forma de compreender e de se relacionar com Deus e com a existência à sua volta. Então aqui a gente observa algo, queridos, que a gente precisa entender, e vou te falar,
Amados, isso serve de alerta para nós, igreja. Isso é um alerta. Por quê? Porque aquele povo passou a definir Deus a partir das suas experiências, daquilo que eles passaram, daquilo que eles estavam vivenciando. E eu digo para você que tem muita gente que também define Deus a partir do que está passando, a partir daquilo que está experienciando na existência, na sua vida, no seu dia a dia. E isso serve para nós de alerta, porque todo entendimento, toda compreensão, tudo aquilo que eles achavam que Deus era, foi definido por aquilo que eles viveram, por aquilo que eles passaram. Mas, uma das coisas que a Bíblia mostra para nós, é que o crente, ele não pode, ele não deve definir Deus a partir daquilo que ele vive. Vou pegar um exemplo aqui, Davi. Quando Davi foi enfrentar Golias, o gigante, como é que ele definiu Deus naquela situação? Foi a partir do Golias? Ou foi a partir de quem Deus era no entendimento dele? Então a gente precisa entender que a gente não pode definir Deus a partir do Golias. Mas nós temos que definir Golias a partir de Deus. Então para ele o que era? Golias vinha? Ou Golias veio? Golias afrontava? E o que Davi disse? Quem esse louco incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Como é que ele está definindo a situação? Ele não está definindo a partir do que ele está vivendo, passando, experimentando. Mas ele está definindo a situação a partir de quem Deus é. Então quando ele vem para cima de Davi, o que Davi fala? Mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi define a situação não a partir do Golias, do gigante, mas a partir de quem? De Deus. Só que como que o povo da época de Jesus estava definindo Deus? Ou a situação? A partir do que eles estavam vivendo. Entendeu, queridos? Então muitos podem dizer o seguinte: a situação que eu estou passando por um momento de enfermidade, de escassez, e aí alguns podem tentar definir Deus a partir disso, dizendo que Deus não é bom, que Deus não está olhando para ele, porque se Deus estivesse olhando para ele, ele não estava passando por isso. Ou, isso é um tratamento de Deus na minha vida, por isso eu tenho que passar por isso. Então você observa que eles estão o quê? Definindo Deus a partir daquilo que estão experienciando na vida de vocês, nas suas vidas. E não a partir daquilo que, no nosso caso, como Jesus definiu. Porque assim tem que ser. Amém, igreja? Amém. Eu e vocês devemos definir Deus a partir do quê? Palavra, principalmente Cristo. E a partir dele que nós precisamos o quê, queridos? Estar definindo Deus. E aí, no tempo de Jesus, como é que eles compreendiam Deus? E aí vou tocar num ponto aqui interessante para vocês observarem. A gente consegue compreender a teologia deles da época de Jesus, ou seja, a forma de entender, de compreender quem Deus é, pela maneira como eles se referiam ou invocavam a Deus. Vou repetir. A forma como eles chamavam a Deus, a forma como eles se referiam a Deus, a forma como eles invocavam a Deus, reflete a maneira como eles estavam entendendo Deus. Então, no tempo de Jesus, os nomes e os títulos, ou títulos, que os judeus usavam para se referir a ele, são alguns desses aqui que eu vou te mostrar, que é o período do segundo templo, pós-exílio. Então, naquele tempo, como é que eles se referiam a Jesus? Porque Jesus está dizendo assim, eu os fiz conhecer o teu nome.
Então tá, no tempo de Jesus, quais eram os nomes que eles utilizaram? Ou que eles utilizavam para se referir a Deus. Por quê? Porque isso demonstra a forma como eles entendiam Deus. Então, alguns nomes, se você aqui anotar, né, o mais conhecido é esse aqui, Adonai. Então, quando eles iam chamar Deus, eles falavam o quê? Adonai. Quem já ouviu falar desse termo Adonai? Que significa Senhor, traduzido para nós é Senhor, Adonai é hebraico, né? Então a gente traduz como Senhor, que na verdade é uma referência ao tetagrama, que seria o nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re, tetagrama, são as palavras em hebraicos, né, que definem o nome de Deus. Outro título ou nome que eles utilizavam é esse aqui também, até hoje eles usam muito esse, Hashem. Hashem, que significa o quê? Hashem, o nome. Simplesmente isso, o nome, Hashem, tá? Em hebraico, Hashem, que traduzindo é o nome. Então Jesus está dizendo assim, poderia até colocar, eu fiz conhecer o Hashem, o seu nome, o nome de Deus. Uma outra palavra que eles usavam muito também, algumas traduções traduzem como Hakadosh, mas é Harodosh, né? Harodosh, que significa o santo. Então, quando eles iam se referir a Deus, eles usavam esse termo, olha, Harodosh, o santo. Outros nomes também que eles usavam era Elohim. Diga comigo, Elohim, você deve ter ouvido falar esses termos, né? E alguns outros já traduzidos, né? E já alguns outros traduzidos que é Senhor dos Exércitos, Rei do Universo, Juiz de toda a terra. Então, nos tempos de Jesus, era assim que os judeus invocavam e se referiam a Deus. Deu para entender até aqui, igreja? Amém? E aí, a gente entende como é então que eles enxergavam a Deus. Quem era Deus para eles? Só por essa maneira, já percebeu, né? O Rei do Universo, Senhor dos Exércitos, né? O Juiz de toda a terra. Já dá para entender como é que eles enxergavam a Deus aqui. Deu para entender? Como é que era Deus para ele? Quem era Deus para ele? Qual é o caráter, a natureza de Deus para eles? Então Deus para eles era um santo, mas um ser intocável. Sabe santo que você não pode o quê? Tocar. Deus é santo e ai daquele que se aproximar dele. Então essa santidade acabava gerando distanciamento. Então quando você lê os evangelhos, você não percebe que Jesus ele vai ao encontro principalmente daqueles que estavam distantes, que eram que os pecadores, porque eles achavam e eles interpretavam que Deus era santo demais, tão santo que nós não podemos o quê? Se aproximar. Só que Jesus vem quebrando isso. O entendimento que eles tinham de Deus sobre Deus naquele tempo. Então como é que eles enxergavam Deus? Deus é um ser santo, justo, juiz de toda a terra, e ai daquele que se aproximar. Porque se você se aproximar desse Deus santo, o que acontece com você? Hein? É chumbo grosso, é ou não é? Então Deus para eles era alguém, queridos, que na verdade era um ser temível. Entende isso? Deus me livre estar perto de um Deus desse. Temível. Ai de mim se aproximar desse Deus. Estar perto desse Deus. Cruz credo. Por quê? Porque ele é santo demais. Então se ele se aproximar, eu estou perdido. E não só isso. Deus já era cheio do quê? De exigências. De condições. Então se você quer a minha graça, você quer a minha bênção, você tem que fazer isso. Você tem que cumprir aquilo. Você quer o meu favor sobre você? Então você tem que fazer aquilo outro. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, resumindo, Deus era um Deus irado. A todo momento, como é que Deus estava, irmãos? Irado. E aí, o que acontece? Jesus entra em cena.
e bagunça toda essa teologia deles. Bagunça entre aspas. Entre aspas. Porque, na verdade, o que Jesus veio fazer é suscitar, é reafirmar o que a lei e os profetas já afirmavam sobre Deus. Como vimos semana passada. Lembra que Jesus, no encontro passado, lembra que eu destaquei para vocês? Que Jesus cita Oséias 6:6, o livro de Oséias, para fazer eles lembrarem do Deus de Oséias. Lembra disso? Então, na verdade, Jesus veio bagunçar essa teologia deles, essa forma de entender Deus, bagunçar entre aspas. Porque quem que bagunçou de verdade? Foi Jesus ou aquele povo? Foi o povo. Porque o povo passou a colocar em prioridade o que era secundário. E o que era secundário passou a ser prioridade para eles. Então, como nós falamos, eles pintaram uma caricatura de um Deus temível, sabe, rancoroso. Entendeu como é que é? Eles acabaram pintando isso sobre Deus. Então Jesus chega para colocar as coisas no devido lugar. Quem entendeu, igreja? Amém. Jesus chega então para colocar o que, irmãos? Na verdade, a bagunça que eles fizeram, Jesus veio arrumar essa bagunça. Jesus veio colocar as coisas no seu lugar. E aí então, para a gente poder compreender mais isso, vamos para Mateus capítulo 5, vamos lá? Para a gente poder entender melhor isso, nós vamos aqui para Mateus capítulo 5. Como é que Jesus vai começar a arrumar essa bagunça? Como é que Jesus vai começar a colocar as coisas no seu devido lugar? Mateus capítulo 5, e a primeira citação, e o versículo que nós vamos ler aqui é o verso 16, tá bom? Mateus 5, verso 16. Isso. Conseguiram abrir aí? Tá. Olha para o pastor aqui agora, só para poder explicar, e nós vamos entrar ali. Entendido, então, o cenário que Jesus encontra, Jesus, então, chega, e o que ele vai começar a fazer? Qual foi o propósito dele? Revelar quem Deus é de fato. Então, se eu quero entender quem Deus é a partir de Jesus. E aí, uma das coisas assim, muito interessante sobre Jesus é esse tal Sermão do Monte. Presta bem atenção nisso, olha que coisa. É o Sermão do Monte. E por que, pastor, que nós vamos pegar a partir do Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte é o primeiro, digamos assim, queridos, ensino público de Jesus. O Sermão do Monte, ou seja, Mateus capítulos 5, 6 e 7, e aí você pode também incluir o Evangelho de Lucas, né, capítulo 6. Mas o que é interessante nesse ponto aqui? É que o Sermão do Monte é o primeiro registro público de uma pregação, de um ensino de Jesus, registrado com detalhes. Eu sei que alguns vão fazer referência, vão dizer, mas lá em Nazaré, quando ele abre o texto em Lucas capítulo 4, que ele lê o livro de Isaías, eu sei que há essa citação também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a forma para que todos pudessem ouvir e entender o que é que ele vai trazer, ou seja, o que ele está ensinando, qual é a proposta dele, é a partir de Mateus 5, ou seja, no Sermão do Monte. O registro lá de Nazaré, quando ele abre o livro de Isaías, lembra que ele abre? Isaías fala assim, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sei que alguns vão citar isso, mas ali era uma coisa restrita, fechada. Aqueles que frequentavam a sinagoga. Aqui não, aqui Jesus está pregando abertamente. Numa planície, né, no Monte das Oliveiras. Então ele está pregando abertamente, ele está ensinando. Então quem quisesse chegar ali, poderia chegar e ouvir os ensinos de Jesus. Até porque, uma das coisas que você também precisa entender é que no tempo de Jesus, nem todo mundo poderia frequentar uma sinagoga. Por que não? Porque era considerado impuro, não poderia entrar numa igreja do tempo de Jesus. Então o que Jesus faz? Já que eles não podem entrar aqui, porque a classe dominante religiosa não deixa, o que ele diz? Eu vou até eles. Eu vou para as praças, eu vou para as ruas, eu vou para as vielas,
eu vou até onde o povão está de fato. Eu vou até eles. E ali ninguém pode proibir, porque eu estou numa rua, e a rua é o quê? É pública. Ponto. Então eu vou até eles. Então esse aqui, digamos, é o primeiro registro público do que Jesus está ensinando. E aqui, irmãos, eu sei que é maravilhoso o Sermão do Monte. É maravilhoso. Porque aqui você vai entender, basicamente, olha o que eu estou colocando, qual é a teologia de Jesus. Ou seja, o que Jesus entende sobre Deus. Eu sei que Jesus é Deus, tá? Eu sei. Mas vamos tirar essa parte dele ser Deus e a parte da humanidade dele. Então vamos dizer assim, o que você vai ler em Mateus capítulo 5, nada mais é do que qual é o entendimento, como é que Jesus entendia e entende Deus. Então ele vai expressar em Mateus 5, 6 e 7. Aqui, por exemplo, onde ele vai falar da lei, explicando como é que se deve interpretar a lei. Então ele vai comentar muitas coisas aqui. Agora, quando Jesus começa o Sermão do Monte, que ele começa a pregar o Sermão do Monte, uma coisa que a gente tem que destacar é a seguinte: pastor, qual é o conteúdo do Sermão do Monte? O que Jesus veio pregar, pastor? O que ele começa pregando? Porque você está vendo aqui o início das pregações dele, do ensino dele. Isso aqui vai ser a base de todo o caminhar, toda a vida, a forma de a gente entender Jesus, entender a Deus. Isso aqui vai ser a base. Então o que ele começa pregando? E aí o que a gente observa? Ele não começa falando de juízo, como eram os rabinos da época. Porque o que os rabinos da época pregavam, irmão Geraldo? Juízo. Deus vai o quê? Vai vir pesando a mão, hein? Cuidado! Que ele está chegando e ao chegar, ele vai botar os pecadores no inferno, no Sheol. Vocês vão parar lá. Então Jesus não vem pregando juízo. Jesus não aparece no primeiro sermão dele, trazendo condenação. Por isso que é importante, irmãos, leia Mateus 5, 6 e 7. E ali você vai entender, digamos assim, as bases ou os pilares daquilo que Jesus cria e pregava. Você vai entender tudo. Então o que a gente observa? Jesus não traz condenação para aquele povo. Outra coisa interessante, Jesus não anuncia o Messias guerreiro. Ou seja, não é aquele que vai vir para destruir os impérios, os dominadores. Ele não vai formar um exército como Davi, porque essa era a compreensão que muitos judeus da época de Jesus tinham, que quando o Messias chegasse, ele seria um general de guerra. Ele ia formar um exército que ia se levantar contra os dominadores de Israel, ele ia acabar com essa raça, ele ia exterminar essa raça da face da terra. Então eles interpretavam, entendiam Jesus assim, né? O Messias dessa forma. E no Sermão do Monte, onde Jesus fala, vira a face. Cadê o guerreiro? No Sermão do Monte, onde ele diz, se te manda caminhar 1 milha, caminhe 2, fazendo referência aos romanos. Porque quando os romanos chegavam, se eles estavam carregando bagagem, ele olhasse para Lourdes aqui, falasse assim, pega a minha mala, carrega 1 quilômetro. E só tinha que carregar porque era lei. Jesus falou, estão pedindo para você caminhar 1 quilômetro? Caminhe 2 então, vai mais além. É o Sermão do Monte. É no Sermão do Monte que ele fala que a gente tem que orar por quem? É no Sermão do Monte que ele diz que a gente tem que orar por quem? Por quem que tem que orar? Pelos amigos, pelos queridinhos? É por quem? Pelos inimigos. No caso ali, quem eram os inimigos daquele povo? Roma. Tem que orar por quem? Por Roma. Pelos inimigos. Então é o Sermão do Monte. Então se você quer entender um pouquinho qual é a teologia que Jesus carregava, leia o Sermão do Monte. Até para você não ficar falando besteira por aí, fazendo besteira. Quem entendeu, igreja? Para você saber o que é que o seu Senhor, o que ele
pregava e o que ele anunciava. Entendeu, igreja? E aí, o que é que Jesus falou e ao falar, ele revelou no Sermão do Monte? O que foi que Jesus mais enfatizou no Sermão do Monte? Eu sei que ele toca na lei, eu sei que ele começa dando uma palavra de conforto, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu sei que ele deu essa palavra de conforto, mas, queridos, qual era a ênfase do Sermão do Monte? Mateus 5,16. Jesus disse o seguinte: e da mesma forma, brilhe o quê? Acende uma luz aí, vai dar para ele, acende uma luz, irmão. Fala para essa pessoa, acende uma luz. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, acendam a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, e agora, e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Glorifiquem a quem? A seu Pai que está nos céus. O Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é a primeira vez que Jesus fala em público, sobre Deus como Pai. Vou repetir. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, é a primeira vez que em público Jesus se refere a Deus como Pai. Por isso que a gente observa, já contradiz tudo na forma como os judeus se referiam a Deus. Porque como é que eles chamavam Deus? Adonai, Hashem, lembra? Senhor dos exércitos, Rei do universo, Juiz de toda a terra. E para você, quem é Deus, Jesus? Pai. Pai. E aí o que a gente vai observar? Que na verdade, embora o Sermão do Monte vai tocar em várias questões da época, qual é a ênfase da revelação? O que Jesus quer trazer, irmãos, para nós sobre Deus? O que ele quer destacar, queridos? Que Deus é o quê? Que Deus é Pai. É isso que Jesus quer destacar. O que ele quer destacar? Que Deus é Pai. Deixa eu te falar aqui, deixa eu te dar um dado. De Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, Jesus cita 17 vezes o nome Pai. Mais que todo o Antigo Testamento junto. Ou seja, quantas vezes o Antigo Testamento se refere a Deus como Pai? Só aqui, Jesus já matou a pau. Você pode pegar todas as citações do Antigo Testamento, ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento, somar todas as vezes que a palavra Pai, quando se refere a Deus, aparece, não dá a quantidade que Jesus cita, só nesse sermão, que são 17 vezes. Se você pegar os evangelhos, os quatro evangelhos, dá um total de 170 vezes que Jesus se refere a Deus como Pai. Então, irmão, tem alguma coisa aí que a gente precisa entender. Porque para Jesus referir tanto assim, é algo que a gente tem que prestar atenção. É isso que eu falo para vocês. Quando vocês lerem a Bíblia, é isso que a gente tem que observar. Peraí, por que Jesus cita 17 vezes Pai em 3 capítulos? Ou seja, numa única pregação, 17 vezes ele faz referência a Deus como Pai. Então, peraí, irmãos, a gente tem que olhar para isso com atenção, igreja. Porque existe alguma coisa aí que Jesus ele quer transmitir para mim e para você. Existe alguma coisa que Jesus quer que a gente entenda. Que não é possível. Tem alguma coisa que a gente tem que prestar atenção. O que o Sermão do Monte destaca, então? É a lei? A interpretação da lei? Não é. Fala de juízo, de condenação? Não. Ou seja, o Sermão do Monte
é onde Jesus começou a falar de quem? Do Pai. Aleluia. É no Sermão do Monte que Jesus começa a abrir a boca para as multidões, para o povo, para as pessoas. E ao abrir a boca, ele começa a falar de quem? Do Pai. É isso que ele veio. Lembra que ele falou? Eu vim revelar o teu nome. Eu vim fazer com que as pessoas te conhecessem. E como é que Jesus quer que nós conheçamos a Deus? Como que, irmãos? Como que, irmãos? Como Pai. Presta atenção nisso, minha igreja. Vou repetir. No tempo de Jesus, como é que eles chamavam Deus? Quais são os nomes? Vamos lá, você lembra? Adonai, Senhor. Hashem, o nome. Elohim, certo? Senhor dos exércitos. Juiz de toda a terra. Aí vem Jesus no meio daquilo tudo, né? Hakadosh, né? Aí vem Jesus no meio daquilo tudo, porque você tem que entender que essa era a compreensão que o povo, tanto religiosos e leigos, tinham de Deus. Para eles Deus era isso. Aí Jesus chega e fala assim: não, na verdade Deus é Pai. Ele é Pai. E esta é a maneira como vocês devem o quê? Enxergá-lo, entendê-lo, interpretá-lo, porque Deus é o que, igreja? Pai. Aí eu fiz algumas notações minhas aqui, né? Aquilo que eu pensei. Olha só o que eu coloquei. Não é interessante a gente observar o que, pastor? Que não é algo que Jesus deixa para o fim do seu ministério? Quer dizer, ele está começando o ministério dele público, a vida dele pública, e ao começar a vida dele pública, qual é a primeira coisa que ele prega? Que Deus é Pai. Olha isso, irmão Jorge. Quer dizer, ele não deixa para o final. Não é para o fim da vida dele, que ele chega lá na cruz, deixa eu falar uma coisa aqui. E uma coisa vocês têm que entender, Deus é Pai. A Bíblia está mostrando para nós, os evangelhos estão mostrando para nós, que Jesus, logo no início, começou a vida ministerial, primeiro ensino, primeiras pregações, e o que ele destacava? Deus é Pai. Ou seja, a primeira coisa que ele quis que todo mundo soubesse, que Deus é o quê? Que é Pai. E aí, irmãos, eu digo para você, é assim que nós temos que alinhar também o quê, irmãos? As nossas pregações, os nossos discursos, aquilo que a gente fala sobre Deus, tem que partir disso aqui. Deus como Pai, irmãos. Então, se você vai falar de Deus para alguém, você tem que partir desse ponto, porque foi desse ponto que Jesus partiu. Se você partir de outro ponto, você está desalinhado, desajustado com Jesus. Se você for pregar Deus de uma outra forma, desculpa, você não está sendo evangélico. Porque a palavra evangélico vem de evangelho. E se você quer ser evangélico de fato, você tem que observar o que os evangelhos nos mostram acerca daquilo que Jesus veio fazer, falar, pregar e anunciar. E o que os evangelhos destacam para nós? Que logo no início do ministério, Jesus fala de Deus como o quê? Como Pai. Aí que é interessante, porque eu coloquei isso aqui também. O Sermão do Monte é o início daquilo que está pregando. Ou seja, ele está lançando as bases. Ó, é isso aqui, esses são os meus fundamentos, ok? Esses são os meus fundamentos. É disso aqui para frente. Ou seja, se está no início, é o ponto de partida. Irmãos, qual é o ponto de partida de todo crente? Quando se refere a Deus. É isso, Pai. O quê? Como é que é, irmã Geralda? Agora vocês estão entendendo? Ensinamento errado. Isso é discernimento, porque a palavra vai te dando discernimento. Jesus não disse que ele é a luz, então ele começa a lançar luz para que você comece a enxergar coisas que até então você não enxergava. Então se você está enxergando isso agora, como a irmã Geralda está dizendo, opa, discernimento, lançou luz. Peraí, estou me ensinando errado. Óbvio que estão. Porque muitos estão partindo do ponto errado para falar sobre Deus.
Um ponto que Jesus não partiu. Então observa, quando Jesus vai falar de Deus, quem é Deus? Primeira coisa que você tem que entender, Deus é Pai. Esse é o ponto de partida de Jesus. Ele está definindo qual é a sua ênfase. O centro de sua fé. Vou dizer, isso está, porque evangelho é boas novas, ok? Então, as boas novas é que Jesus começa a trazer para nós. Eu estou pregando sobre um Deus e que vocês precisam entender que esse Deus é Pai. Aleluia! Glória a Deus! Antes todo mundo via ele como um Deus terrível, né? A senhora entendeu? Porque antes, olha o que a mãe geral está falando, porque a senhora está entendendo, é isso aí. Porque antes, como é que eles viam Deus? Como um Deus terrível, distante, temível, inacessível, bravo. Compreenderam? Então Jesus vem e começa o quê? A mudar, como eu disse semana passada, o consenso da época que eles tinham sobre Deus, a teologia deles. Mas como eu estou falando, Jesus não está trazendo nada novo. Ele só está reafirmando o que os profetas e a lei dizem. Porque é aqui que ele vai dizer. Que se alguém tirar qualquer coisa da lei e dos profetas, essa pessoa é um anátema. Então, eu não vim tirar, eu vim confirmar. E o que ele veio confirmar? Que Deus é o quê? Que Deus é Pai. Amém? Portanto, o Sermão do Monte, olha só, é a primeira grande revelação da paternidade de Deus. É assim que Jesus vai começar o Sermão do Monte, a ensinar sobre o Pai. Então, o que a gente precisa, irmãos? Ensinar para as pessoas sobre quem? Quando a gente falar de Deus, o que a gente tem que ensinar? Hein? Que Ele é o Criador dos céus e da terra. Sábio arquiteto do universo. É isso? Não, ele está dizendo o seguinte, eu quero que a minha comunidade, eu quero que os meus seguidores, os meus discípulos, eu quero que aqueles que estão unidos a mim, preguem, anunciem e falem que Deus é Pai. Ponto. Simples. Percebeu? Simples, é isso aí. Simples. E uma coisa que a gente observa é que isso, queridos, naquele tempo, olha só, foi revolucionário. Foi revolucionário. Porque, como eu disse, embora ele não está trazendo nada novo, ele só está ratificando o que já dizia a lei e os profetas, mas para o consenso da época era o quê? Era revolucionário. Era algo que eles o quê? Não estavam acostumados mais a ouvir. Então foi algo que, queridos, revolucionário. E se eu disser para vocês que ainda hoje também é? Ainda é, da forma que pregam, né? Da forma que prega ainda é. Então é interessante nós observarmos que, da mesma forma que naquele tempo foi revolucionário, se eu disser para vocês que nas igrejas e também no mundo é revolucionário. Embora as pessoas até chamem Deus de Pai, mas é uma questão cultural. Deus é Pai, Deus é Pai. Mas muitos não conhecem a Deus a partir, que é o que Jesus veio fazer, dessa identidade paterna de Deus. Entenderam? Então eu coloquei aqui o quarto ponto. A paternidade radical de Deus nos lábios de Jesus. Porque foi revolucionário. Foi revolucionário por quê, queridos? Porque Jesus traz a radicalidade da paternidade de Deus. Ou seja, a profundidade. Aquilo que significa o termo Pai. E Jesus cola isso na imagem, na pessoa de Deus. Então, o que Jesus mostra é que, assim, não é que Pai é mais uma referência, entenderam? É mais um nome, como Hashem,
como Adonai. É mais um nome. Não é isso que Jesus está dizendo. Que está dizendo o seguinte: Pai é a essência de Deus. Pai é a natureza de Deus. Pai é o seu caráter, é quem Ele é. Não é mais um nome, uma referência, um título. Simplesmente. Não, é quem Ele é. Jesus está falando do que, irmãos? Da identidade de quem Deus é. Só que aí tem um detalhe. É como eu falei, não é que o Antigo Testamento não tivesse uma referência de Deus como Pai. Porque se você ler o Antigo Testamento, você vai ver também lá referências de chamar Deus de Pai. Por exemplo, Salmo 103 que nós lemos, eu acho que é o 103, né? Que fala que assim como um pai se compadece do filho, assim Deus também se compadece dos seus. Então ele está mostrando um ar paternal de Deus. Ele não nega. Existe até uma citação, coloca para nós aí, irmã Jeane, obreira Jeane. Isaías, não precisa abrir não, queridos, só anota a referência. Isaías 63, 16. Antigo Testamento. Isaías 63, 16. Olha lá, o profeta chama Deus de Pai. Então, tá percebendo assim, eu sei que pastoreio revolucionário é para o contexto da época. Mas Pai era algo que já vinha sendo o quê? Mencionado sobre Deus. Só que Jesus ele vai levar isso para um nível mais profundo. Então olha lá, entretanto, tu és o nosso Pai. Então de alguma forma, os profetas daquele tempo estavam tentando já trazer essa revelação. Essa ênfase. Tentando mostrar para eles quem Deus é e a forma como eles deveriam o quê? Conhecer a Deus. Então veja, o profeta já está falando. Então ele diz, tu és o nosso Pai. Põe agora capítulo 64, obreira Jeane, verso 8. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos a obra das tuas mãos. Eu estou citando isso porque alguns podem dizer, né, mas não é que é novo, porque lá no Antigo Testamento os profetas já citavam. Eu sei, filho de Deus. Só que ainda assim, a forma como Jesus cita é que é revolucionário. Porque a ênfase de Jesus vai ser exclusivamente nisso aqui, ó. Pai. Pai. É isso que ele vai destacar da natureza e do caráter de quem Deus é. Pai. Estão entendendo, queridos? Agora, por que eu digo para vocês que no contexto da época que Jesus vem, é revolucionário? Já expliquei um pouquinho aqui, não já? Só que a maneira como Jesus se refere a Deus como Pai é que é um negócio, irmãos, que eu posso te falar, trouxe muito escândalo para aquela época. Embora o Antigo Testamento já citava ele, Pai, já. Mas a forma como Jesus vai trazer isso foi algo assim escandaloso, foi algo assim revolucionário. Por quê? Por que foi? Marcos capítulo 14, versículo 36. Eu vou pegar aqui como uma informação, porque eu vou transmitir para vocês aqui agora. Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Olha o que está escrito lá, queridos. E ele dizia, falando de Jesus, no Getsemane, como é que ele se referia a Deus? Abba, Pai. Tudo te é o quê? Possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que eu quero destacar? É a forma como ele vai chamar Deus.
E aí, o que é interessante nesse ponto? É que quando foram registrar, fazer os registros sobre Jesus, aquele que registrou o Evangelho de Marcos, ou aqueles, ou quem foi, fez questão de, ao registrar, manter essa palavra, Abba. Por quê que eu estou te falando isso? Porque Abba, pai, Abba é a mesma coisa que pai. Pai e Abba é a mesma coisa. Abba é pai. No caso do grego, pater, pai. Mas você observa que o autor aqui fez uma questão de manter as duas palavras, tanto Abba como pai, que se refere à mesma coisa, significa a mesma coisa. Significa o quê, irmãos? Pai. Então, o autor aqui de Marcos, ele preserva a palavra exata. Em que idioma? Aramaico. Abba é uma palavra aramaica. Que era o que, irmãos? O idioma que Jesus falava na época. Então, o dia a dia de Jesus, qual era o idioma que ele falava? Aramaico. Esse era o idioma, não é o hebraico. Era o quê? Aramaico. Só que tem um detalhe. Presta bem atenção nisso aqui. E eu tenho que falar isso para registrar, para fundamentar para as pessoas que vão ouvir, entendam que eu não estou falando aqui soltando coisa. Está tudo embasado isso aqui. É óbvio que o Novo Testamento foi escrito em grego. A gente sabe disso. Eu sei disso. O Novo Testamento foi escrito em grego. Portanto, quando você lê o Sermão do Monte, ele está todo em grego. E ao ler o Sermão do Monte, ele não está lá escrito Abba, está escrito Pater. Está escrito isso, Pater, 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 Pater. É isso aí. Só que, por que eu estou dizendo que é revolucionário a forma como Jesus chama Deus de Pai? Embora Pai, eles já chamavam Deus assim. Não sempre, mas de vez em quando eles faziam essa referência. Mas por que Jesus se torna revolucionário? E aí, para eu falar isso para vocês, primeiro eu tenho que embasar isso aqui. Eu sei que o Novo Testamento foi escrito em grego. Só que o que é interessante, queridos? Muitos especialistas concordam que, vou citar alguns nomes, tá? Joachim Jeremias, que foi o pioneiro, Geza Vermes, que é um judeu, Joseph Fitzmyer, James Barr, ou seja, eles confirmam, eles creem nisso. Que no dia a dia, Jesus falava grego? Sim ou não? Não, ele falava aramaico, que era a língua local, a língua nativa dele, a língua mater dele. Então, querido, se Jesus falava aramaico, ele falou em grego pater, ou ele falou em aramaico Abba com as pessoas? Ele falava aramaico. Então qual era a palavra que ele usava? Pater, que é grego, ou Abba, aramaico? Abba. É óbvio que foi registrado em grego para que todos pudessem entender. Mas se você pegasse o contexto, ele falava o quê? Como é que ele se referia a Deus? Como Abba. Tanto que Marcos 14 registra isso. E aí o que é interessante também para a gente observar? Que isso vai ser algo muito comum posteriormente dentro das comunidades cristãs. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos e Gálatas, vai se referir a Deus como Abba, Pai. Então isso ficou muito marcado como ensino de Jesus. Chamar Deus do quê, irmãos? De Abba. Então Abba era o termo padrão que Jesus utilizava para Deus. Por isso, irmãos, o entendimento de Deus como Pai a partir de Jesus, ele foi o quê? Revolucionário. Ao se referir a Deus como Abba. Presta bem atenção nesse ponto aqui. Como Abba. Porque essa palavra Abba é o que vai revelar quem Deus é. A identidade dele. Por isso a gente tem que se concentrar nesse
Aba, e é aba com 2B, tá bom? 2B. 2Bs, né? 2Bs. Estamos assim. Aba, com 2Bs. Agora, Jesus poderia, por isso que eu falo, aqui que é interessante, irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu ontem estudando, eu falei, meu Deus do céu. Como é maravilhoso te conhecer, saber quem o Senhor é, meu Pai. E não ter dúvida sobre isso. Jesus poderia ter usado outras palavras para se referir a Deus como Pai. Por exemplo, uma outra palavra, ave. A-V-I. Também é uma palavra. Significa meu pai. Ou Avinu, que seria o quê? Nosso pai. Que era até muito utilizado nas liturgias, nos cultos deles. Então, às vezes eles se reuniam, podiam até falar lá os judeus, Avinu, nosso pai. Que ninguém se chocaria se Jesus falasse assim, ave, Deus é ave. Ou Deus é o nosso Avinu, nosso pai. Naquele tempo, ok, a gente já está acostumado. Manteria, ou seja, o padrão da época. Só que a questão é, irmãos, Jesus não escolheu nem ave, nem avinu. O que ele escolheu? Abba. E é isso que choca. Ou seja, Jesus poderia ter escolhido outras palavras para utilizar o quê? Para chamar Deus de Pai. Mas ele propositalmente, intencionalmente, qual é que ele usa? Abba. E pastor, e o que isso para a época significava? Abba seria uma palavra da intimidade filial cotidiana. Ou seja, no tempo de Jesus, ninguém iria se referir a Deus como Abba, mas sim como ave ou avinu. O Abba era utilizado, ó que interessante, no dia a dia das pessoas, das famílias, dos relacionamentos. Então pensa comigo, você é um judeu da época de Jesus. No seu dia a dia, se você encontrasse seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos, quando te encontrassem, eles iam se referir a você como, entre aspas, tá? Porque eu sei que tem mulheres aqui. Mas seria o quê? Aba, ima. Ou seja, seria esse termo mais íntimo. Do dia a dia. Do cotidiano. Agora, se eu quisesse me referir a Deus como Pai, ou seja, saísse da minha casa e eu fosse para o templo, para a sinagoga, para um culto, lá não. Lá ele é o ave. Estou me referindo ao grande ave. Então, ave era uma questão mais formal, mais reverente. O Abba era algo do quê? Do dia a dia. Algo íntimo. Intimidade. É que nem os seus filhos quando chegam em casa, quando eles chamam você de coroa. E aí, coroa? Ele está sendo desrespeitoso? Não. É um termo o quê? Carinhoso. Ô, minha coroa, vem cá. E aí, mãe, coroa tá aí? Eles estão sendo desrespeitosos? Agora vira para Deus e fala, e aí, seu coroa? Qual é? Não fica desrespeitoso? Você até fala que tá doido, menino? Vai chamar Deus assim de coroa? Que é isso? Mas se amar você de coroa, não tem problema. Né? A senhora até gosta. Gosta ou não gosta? Então, Abba era um termo que era utilizado assim, quem entendeu? No dia a dia, de afeto, de carinho. Então é interessante porque, e se você observar isso aqui, eu estou notando muito na Isabel, porque as primeiras palavras que o bebê começa a balbuciar é o mamá, que é uma referência à mãe, a ima, mamá, e depois eles começam o ba, que é aba, quem entendeu?
que são as primeiras palavras que eles começam a balbuciar, a falar. Então o Abba sabe aquele papai das crianças pequenas? Ô papai, papai. Ou já dos filhos adultos, mas que chega em casa com carinho. Ô mãezinha, tá tudo bem? Paizinho, o senhor tá bem? Sabe esse paizinho, essa coisa de carinho, de afeto? Então Jesus pega essa palavra e leva para quem? Coloca em quem? Cola em quem? Em Deus. Irmãos, para a época, isso foi o que, igreja? Irmão, isso foi um escândalo. Por quê? É como eu falei, seus filhos chegar para vocês e chamar vocês de coroa, vocês até gostam. Mas você falar, e o coroa lá do céu? Que isso, menino? É mais ou menos isso. Chamar eu de Abba, tudo bem. Mas e o Abba lá do céu? Tá doido? Respeito. Ele é Deus, Hashem, Adonai. A Xuxa falou o cara lá de cima. É o cara lá de cima, então. Né? Então, assim, é o Hashem, é o Adonai. Quem entende o que o pastor está falando? Então, o que Jesus está querendo trazer para o entendimento deles? Ou seja, o que o Abba fala? Fala de uma relação íntima entre pais e filhos. Aquela relação íntima do dia a dia, do cotidiano. O Abba significa isso. E aí ele está trazendo quem Deus é e mostrando para nós como é que Deus quer se relacionar conosco. Não é como você tem que se relacionar com ele, não é isso. É como Deus quer se relacionar com a gente. Por isso a coisa é mais radical ainda, irmãos. É mais radical ainda. Amém, igreja? Pode falar. Comentou aqui agora. É o desrespeito, né? Mas, vocês estão entendendo? Que aqui soou mais ou menos assim. Desrespeitoso chamar Abba, ao grande Criador dos céus e da terra. Naquele tempo, é mais ou menos como se chamasse o cara lá de cima. Para você entender. É óbvio que o choque que isso gera. Como assim? Abba, como assim? Por isso foi revolucionário para a época. Eu estou tentando aqui para você entender mais ou menos. Então, o Abba, ele é, na verdade, um termo inapropriado. E eu posso falar uma coisa para vocês, irmão? A religião ama dizer o que é apropriado e o que é inapropriado. O que pode e o que não pode. Os religiosos só sabem fazer isso. Quem já percebeu que religioso é assim? Então, quer dizer, chamar Deus de Abba, paizinho, é irreverente, informal. Eu gosto daquele louvor que a gente de vez em quando canta, que é Deus falando para as pessoas, eu não quero o quê? Formalidade. Seus filhos, quando estão com você, eles tratam você com formalidade. Estou dizendo que eles desrespeitam você. Respeito eles tratam. Mas tem aquela formalidade, como se estivesse diante de um juiz? De uma autoridade? Eles tratam vocês assim? Eu quero saber, irmão, você acha que os filhos do presidente tratam ele com formalidade? Senhor presidente, posso adentrar em seu gabinete e ter uma audiência contigo? Você acha que os filhos do presidente chegam assim, irmão? Hein? Que nada, eles vão chegar e falar, e aí, coroa? E aí, velho? Como é que tá? E o que o presidente vai fazer, irmão? Hein? Para de palhaçada, menino. Vem cá, dá abraço, dá beijo. Não há essa formalidade. Porque é pai e filho. Se a gente vê isso, a gente até o que? Peraí, tem alguma coisa errada nisso. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que o pastor está dizendo aqui? Então, alguém chamar Deus de Abba, naquela época, Deus era o que? Rei, juiz, criador. Não se deve falar com ele com intimidade doméstica, do dia a dia, cotidiano.
Por quê? Para quê? Por quê? Para aquele povo, Deus está onde? Lá no templo. Lugar santo, sagrado. E para Jesus, Deus está onde? Lá no teu quarto. Maior intimidade que essa não existe. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Deus, teu Pai, que em secreto vê. Jesus fala, ele não está no templo não, está lá no teu quarto. Você vê a diferença, como é que Jesus revela a Deus? Olha o que ele fala, para ele está no templo. Jesus fala, não, está no teu quarto. Quarto? Intimidade? Quer dizer que ele me vê se trocando? Ei, você nem sabe de nada, inocente, o que ele vê? Você não tem nem noção do que ele vê. Então eu estou te falando porque olha como é que Jesus vai revelando Deus. Mostrando esse Deus para nós. E aí para a gente fechar o sexto ponto. Abba então define a identidade de Deus. Abba define quem Deus é. O que Jesus está revelando e afirmando, irmãos, de forma definitiva e irreversível, é qual é a natureza e o caráter de Deus. E qual é a natureza e o caráter de Deus? Que ele é o quê? Abba, que ele é Pai. O que significa então isso tudo? Vamos só entender? Vou passar aqui para a gente poder terminar 4 pontos rapidinho. Quando então Jesus fala de Abba, se refere a Deus como Abba, o que ele quer dizer? Primeira coisa, irmãos, que Deus é antes de tudo, presta bem atenção nisso, e acima de tudo, um Pai. Ponto. Ou seja, antes dele ser criador, juiz, rei, seja lá quais forem as nomenclaturas usadas para se referir a ele, antes de ser qualquer coisa, ele é o quê? Pai. É como o filho do presidente. Para aqueles meninos, para aquelas meninas, para aqueles filhos, antes do pai deles ser presidente, o que o pai deles é? Pai. Não tem jeito, irmãos. Para nós é o presidente, mas e para eles? É pai. Simples. É meu pai. Então Jesus está mostrando para nós o quê? Que antes de qualquer coisa, Deus é o quê, irmãos? Pai. E olha agora, ele está definindo o seu modo de ser. Então quando ele diz que Deus é Pai, é Abba, ele está dizendo, o Pai é assim. Esse é o modo do Pai, essa é a maneira do Pai ser, a maneira do Pai agir. Nada mais é do que um Pai. É assim que Deus é, Pai. Amém, queridos? E esta é a maneira como Ele, Deus, quer ser tratado por nós. Como é que Deus quer ser tratado por você? Hein? Como é que Deus quer ser tratado por você? Como é que Deus quer ser tratado por nós, irmãos? Como juiz? Como rei? O Senhor dos exércitos? Não, meus filhos. Sou pai de vocês. Me tratem como pai. Me chamem de pai. Aleluia. Significa que ele quer uma profundidade relacional, íntima, cotidiano, do dia a dia, como de pais com seus filhos. Segundo ponto, quando então Jesus diz que Deus é Pai, porque ele está definindo a natureza, o caráter de Deus. Ele está dizendo, ele é essencialmente, é a essência dele, é o jeito dele ser, amoroso e bondoso. É da essência, para você entender, é da índole dele. Agora você entendeu? Qual é a índole de Deus? Amorosa e bondosa. Então quando Jesus está dizendo, ele é Abba, ele está revelando qual é a natureza desse Deus. Qual é o caráter de Deus. Quem esse Deus é. Então ele está dizendo, ele é Abba. E se ele é Abba, ele é amoroso e bondoso. Ou seja, primeiro, o amor dele é incondicional. Ou seja, ele ama sem impor condições. Por quê? Porque não é algo simplesmente que ele faz. Amor é quem ele é. Amor é quem ele é. Ele é amor. Ele é o quê? Misericordioso e compassivo. Irmãos, quando você olha para os seus filhos, você não sente sentimento de amor, de misericórdia?
Hein? Quem aqui que já ficou irado com um filho ou com a filha, mas depois você passa e bate aquela misericórdia, dá aquela dó, né, irmão? Sim ou não? Dá ou não dá? Então Deus é assim, Ele é compassivo. Quando diz que Ele é amoroso e bondoso, significa que em seu coração não há dureza, não há frieza, não há indiferença, trata de qualquer forma, nem crueldade, muito menos severidade. A sua natureza é marcada por bondade, por acolhimento, por afeto. Porque você tem que entender que quando Jesus fala do Abba, que é esse relacionamento do cotidiano, do dia a dia doméstico, esse relacionamento é um relacionamento de afeto. É afeto, é ou não é? Carinho. Então quando ele fala que Deus é Abba, o que ele está dizendo? Que Deus tem afeto, Deus tem carinho por nós. Você sabia disso? Que Deus tem afeto, tem carinho, da mesma forma que vocês, pais e mães, têm afeto, têm carinho pelos seus filhos, assim também Deus tem o quê, irmãos? Afeto por nós. Amém? E para fechar o último ponto, quando Jesus diz então que Ele é o Abba, o paizinho, o coroa, entre aspas, com todo respeito e amor, Ele está dizendo que Ele é acessível e próximo. Por quê? Porque naquele tempo, o que eles pensavam? Que Deus estava o quê? Longe, santo. Quem é que pode se aproximar? Agora, do Abba, quem está entendendo? Como é que os nossos filhos se aproximavam de nós? Hein? Vou dar um exemplo. Para você entrar no meu gabinete, como é que você entra? Como é que você faz para entrar no meu gabinete? Hã? Né? Isso, como é que é? Bate. Tá, e meus filhos, entra como? Direto. Bluf! Então é que eu tomo até susto. Aí eu falo, calma. Mas eu estou atendendo alguém, eles, bluf! Eu estou atendendo. Mas eles estão sendo desrespeitosos? Não, é por quê? É porque é intimidade. O acesso é livre. Então ele está dizendo da mesma forma, assim somos nós. Quem entendeu, igreja? Você não precisa pedir licença, você não precisa bater na porta, você não precisa nada. Só entra e fale com seu pai. Oh, glória! Então significa acessibilidade e proximidade. Ou seja, Deus está perto e não distante. Íntimo e não estranho. Deus hoje para nós não é um estranho, Ele é íntimo. Ele deseja intimidade conosco. Significa que qualquer um pode se aproximar. E significa que Deus deseja filhos e não servos. Ao chamar Deus de Abba, Jesus está declarando que o caráter mais profundo e verdadeiro de Deus não é um poder que assusta. Ele é tão poderoso que nós o quê? Ficamos assustados com aquilo que Ele pode fazer. Segundo, não é uma santidade que afasta. Ele é tão santo que quem pode se aproximar? Terceiro, uma justiça que condena, porque Ele é tão justo que quem pode ser absolvido? Não é isso que Jesus está declarando. O que Ele está declarando é simplesmente que o caráter de Deus é amor, que é incondicional, e uma bondade plena a cada dia. Essa é a revelação definitiva da identidade de Deus. Amém? Pode aplaudir a Ele e fala para Ele: papai, eu te amo, papai. Eu te amo, pai. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, igreja.